Dia! E aí, preparado? Todos vocês aí do outro lado? Que eu estou preparada aqui, tá ok? Produção textual 95 a 97. Vamos continuar falando de crônica, né? A crônica humorística. A crônica do nosso idoso na Feira do Detran. Vamos continuar falando sobre essa mesma crônica. E literatura, vamos continuar falando também. A menina que fez a América. Hoje eu quero apenas páginas 16 a 19, apenas o segundo capítulo. Como a Raca tá boazinha, né? A menina que fez a América. Então me diga o que a nossa Fortunatella fez aí nas páginas 16 e 19. Eu copiei no caderno de caneta azul, manda para mim. Eu vou sempre falar até o dia em que os 16 participarem de uma aula, mandando tudo. Porque tem aluno que manda o resumo, não manda o livro. Manda o caderno, não manda a agenda. Manda a agenda, não manda nada. É aquele aluno que só coloca o seu nomezinho aí, a frequência. Tá de boa, vou passar a manhã todinha aqui brincando no celular para a mamãe pensar que eu estou estudando. Tá enganando a si mesmo, né? Porque há um Deus do poderoso te vendo e aqui a tia Raquel também está vendo que você não está chegando junto com as atividades. Eu sei, eu já falei, quinta-feira é bem corrido. Vocês têm aí o Ademir, vocês têm aí o Marcelo, acho que tem o Arthur também, né? E tem a minha pessoa. Mas vocês têm que dividir, é de 7h30 até 11 horas. Divida o seu tempo. Aquela que é mais fácil, faça logo. Ou a que demora mais, puxa mais para essa. Enfim, vai se revezando aí dentro da sua casa, você e você, para dar certo. Agora, o que acontece? Alguns só esperam o coleguinha postar para postar a mesma coisa, para repostar o que o colega postou. Isso não é honesto, isso não é legal. O outro vai só copiando a mesma resposta. Outros que eu sei que vão lá nos sites aí, onde encontra as respostas do próprio professor do livro e responde. Você aprendeu o quê? Nada. Outros têm um livro respondido, nem apaga, só cobra. Quer dizer, várias maneiras de querer ser espertos e esperto que não está sendo bom para você. Não está sendo honesto. Estou falando com quem está fazendo isso. Espero que você que esteja fazendo, ou você que fez, se corrija e não faça mais. Porque nós aqui do outro lado, eu, Arthur, Marcelo, Graciane, Jéssica e Adermília, nós temos a capacidade de saber quem está sendo realmente sincero ou não, porque a gente consegue analisar, vocês mandam a foto para a gente, tá bom? Nós conhecemos as letras de vocês, até as letras dos colegas do ano passado, tá bom? Então esse momento aqui só de puxão de orelha, que eu sempre dou puxãozinho de orelha, mas para não se repetir, principalmente no português, que vamos ver corretamente. Então, mande para mim o resumo da Fortunatella, a menina que fez a América, páginas 16 a 19. Uma mensagem bíblica de Mateus 9:23, que tudo pode crer. Tudo é possível ao que crê. De Marcos 9:23. Marcos 9:23, tá bom? Então você vai acompanhando, anota essa referência bíblica, manda a agenda para mim. Depois vai responder o livro nas páginas 95 até 97. Faça bem grandão e com lápis, bem forte. Eu quero reconhecer a sua letra e dar aquele oi, aquela correção. E no caderno de caneta azul ou preta, não responda nada de lápis, porque é péssimo, é ruim para ver a foto que você manda desse seu caderno para eu ver. No livro já é ruim, sei que fazer bem forte para eu enxergar bem direitinho, tá bom? Então vamos lá. Na página 95 vem aquelas perguntas básicas que vocês são capazes de fazer, ó, em 2 tempos. Onde a crônica lida foi publicada? A crônica de um idoso na Feira do Detran. Tá lá no finalzinho. Em que outros veículos podemos encontrar crônicas? Também está dizendo lá. As crônicas possuem geralmente pouca sucessão de acontecimentos, poucos conflitos e poucos personagens. Além disso, o tempo e o espaço são reduzidos. Então, a crônica é algo bem rápido. A crônica costuma extrair seus temas do cotidiano. Que fato cotidiano serviu de base para a construção dessa crônica? A ida do senhor ao Detran, né? Lembrando que Detran com letras maiúsculas. Para quê? Para renovar a carteira de motorista. E o fato dele o quê? De se sentir incomodado por ter sido tratado como idoso. É esse o assunto cotidiano. Com certeza tem vários idosos que não gostam, né? Falei isso na aula passada. Quanto tempo aparentemente duraram os acontecimentos narrados na crônica? O nosso personagem, né? Nosso narrador-personagem, que essa crônica é feita narrador-personagem, vocês acham que foi durante muito tempo? Foi um tempo que a pessoa fica numa fila esperando para ser atendida. De repente pode ter sido uma manhã toda, uma tarde toda, até mesmo um dia todo, dependendo do caos em que esteja a situação.
Uma crônica pode ter vários objetivos: divertir o leitor, emocioná-lo ou fazê-lo refletir. Falei sobre isso. Qual das afirmativas a seguir está de acordo com a crônica lida? Trata de um assunto cotidiano de forma divertida e bem-humorada, aborda uma situação cotidiana despertando a emoção no leitor ou reflete de forma crítica sobre o problema atual. Você marca o que você acha que é correto, né? Ao tratar sobre um assunto cotidiano, a crônica de Zeunir Ventura, o nome do nosso cronista, apela para a sensibilidade do leitor. Explica de que forma ele faz isso. Como é que ele está lá usando palavras para apelar à sensibilidade? A forma como o narrador encara a própria velhice, com leveza e bom humor, sensibilizando o leitor. Mesmo que ele não goste, mas acaba virando com bom humor o que ele não gosta, tá bom? E eu já falei que é um narrador observador. Na questão 5, transcreva um trecho da crônica em que aparece a voz do narrador. Tem várias, mas uma delas é essa aqui, ó. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu mesmo, né? Então aqui ele está falando do narrador personagem, né? Que já vai se respondendo a questão B, se vai explicando. Que ele narra o que aconteceu com ele próprio. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outro, o que mudaria na narrativa? Se não fosse narrador personagem e observador, o que queria mudar? Mudaria a perspectiva sobre a qual a história é contada. Mudaria toda a visão, porque ele estaria apenas falando de algo que ele estava vendo. Então tem que observar muito isso. Quando o narrador é personagem, é usado primeira pessoa, eu percebi, vi, enxerguei, analisei, vai estar sempre na primeira pessoa. E quando o narrador é observador, ele vai estar sempre na terceira pessoa, né? Havia isso, viram aquilo. Então é muito importante analisar isso quando você estiver lendo uma crônica ou qualquer outro tipo de texto. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas ou citações. Observe o trecho. Sim, onde é que eu estava mesmo? Como se estivesse perguntando, né? No Detran, diz uma voz. De quem você acha que essa voz citada pelo narrador? É a voz dele próprio, né? Como se estivesse falando com ele mesmo. Tipo, onde eu estava mesmo? No Detran. Às vezes a gente não fala sozinho dentro de casa, pronto, era ele aqui falando sozinho, com ele mesmo. Sugere que ele está falando consigo mesmo. Ou com algum interlocutor para quem ele está contando a história, né? Para nós, é para quem está contando a história. Que elementos da esfera jornalística podemos identificar em uma crônica e a esfera literária? Porque em uma crônica, tanto tem palavras, que é de cunho jornalístico, que pertence à classe jornalística, e a literária. Podemos afirmar que a temática em torno do cotidiano é o elemento jornalístico, da crônica. Falar do cotidiano é o elemento jornalístico, ok? Agora, a preocupação com a linguagem, a preocupação com a forma verbal, a preocupação com a concordância verbal, são o quê? Os elementos literários, entenderam? Vamos repetir. Jornalístico, o assunto cotidiano, os elementos. E o literário, a maneira como é escrita, a concordância verbal, a forma como as palavras são colocadas, se é informal ou informal, então. E do ladinho sempre tem um quadrinho rosinha, né, retângulozinho, para vocês lerem e entenderem mais sobre o que se trata, da linguagem subjetiva e objetiva. A crônica é narrada em um tom de conversa com o leitor. Identifica um exemplo disso, é como se tivesse o cronista conversando com a gente, né? Como é que ele tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garante que eu tinha 65 anos, se nem me pediu para ver minha identidade? Tá falando com a gente, às vezes quando tá assistindo uma novela, um filme, o pessoal não fala com você, então aqui foi mais ou menos isso. Explica o efeito e sentido desse diálogo no texto. O tom de conversa com o leitor cria uma identificação, pois a situação pode acontecer com qualquer uma pessoa, qualquer idoso pode passar por essa. Além das marcas de oralidade, o que está sendo falado, as crônicas costumam empregar, de acordo com sua finalidade, traço linguístico de informalidade, tá bom? Identifique na crônica lida um trecho em que isso ocorre e sublinhe as expressões formais empregadas. E o guarda paspalhão. Paspalhão é algo que você vai ter que marcar. Por que não criou um caso exigindo prova e documento? Será que ele tá tão evidente assim?
Como além de idoso, eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta adentro, ó. Colocado pela porta adentro. Outra palavra que vai sublinhar. Mas confesso que furei a fila. Furei a fila, sublinhe também. Sobrando com a massa gritando, sonhando com a massa gritando. Revoltada. Esse coroa tá furando a fila. Esse coroa tá furando a fila, você vai sublinhar também. Ele não é idoso, manda ele lá pro fim. Mais que nada, nem um pio. Nem um pio é outra palavra que vai circular, vai sublinhar. Então você vai copiar todo esse texto que eu acabei de falar aqui na questão 9 e sublinhar as palavras que eu mandei. Paspalhão, colocado pela porta dentro, esse coroa tá furando a fila, furei a fila e nem um pio. Vocês entenderam? Então tem que copiar tudo isso aqui. 10. Observe esse trecho extraído da crônica. Nesse foi empregado uma das características da crônica, o humor. Para construir, o autor fez o uso intencional de algumas palavras. Com base nisso, explica o humor do trecho. No trecho, o narrador, ao não concordar com o fato de ser um idoso, trata a situação de forma irônica, isto é, enfatizado pela escolha de algumas palavras, como velhinho, dama solidária. Por exemplo, chama atenção porque ele disse que eu olhei em volta e procurei quem era esse idoso, quem era esse velhinho, né? Então você vai mostrando que esse é o humor da história. Escuta novamente o vídeo, ouça, me pergunte, converse comigo, manda fotos, manda gravuras, o que tiver que mandar, leia o seu livro, mande o seu produção textual todo respondido, mande seu caderno respondido. E uma manhã maravilhosa, tchau!